Primeiramente eu quero agradecer a Deus, que é fazedor e sabedor de todas as coisas. Estar aqui, para mim é um privilégio. Às vezes as pessoas perguntam, você não cansa? Aí eu posso falar? Eu cansava quando eu era prostituta, quando eu era alcoólatra, quando eu estava acorrentada na mão do inimigo. Hoje não. Servir a Deus é um privilégio. Servir a Deus é algo incansável, porque eu tenho consciência de que Ele não precisa de mim, mas Ele está contando comigo. Dá uma olhada para o teu irmão e diga: Ele não precisa de você, mas Ele está contando com você. Então eu tenho que agradecer a Ele, porque no meio de tanta gente bonita, eu não vou dizer mais capacitado do que eu, porque Deus não procura capazes também. Eu vou me capacitar primeiro. Não, Ele capacita quem Ele escolhe. Ele não vai... Eu vou tirar, porque eu estou perdendo amizade com Ele. Ele está me irritando. Ele não vai olhar para a sua escolaridade. Ele não vai olhar para o seu grau de conhecimento. Ele vai olhar para a sua disponibilidade. Hoje, embora nós vemos tantos teólogos, e é fato e necessário, mas aqueles que são 50 a mais, eles sabem que uma boa parte dos pastores foram alfabetizados através da Bíblia. Quantos analfabetos Deus salvou, trouxe para o altar, e através da Escritura revelou a palavra, e almas foram salvas. Então não tem desculpa para você dizer: não consigo fazer. Você não faz porque você não quer. Porque quando a gente quer, a vassoura é uma ferramenta de evangelismo, a nossa loja é uma ferramenta de evangelismo. Tudo aonde Deus nos colocar, no nosso consultório, na fábrica, na quitanda, na feira, ali é uma ferramenta de evangelismo. Eu me preocupo e sempre falo, meu apóstolo. Eu já vi gente, conheço gente boa, mas o senhor é um pedaço do céu. O senhor é bispo, é um pedaço do céu. Porque o apóstolo, ele não enxerga produto. Vocês estão sendo privilegiados. E eu não sei nem se a Marina olhou para mim com o pastor Rogério. Eu vou falar do meu jeitinho, e aí vocês filtram e deixam bonito. Às vezes as pessoas nos chamam porque a gente é um produto. Os apóstolos nunca me chamaram por ser um produto, eles me chamam porque eu sou amiga. Então eu quero agradecer a vida do apóstolo. Eu tive 2 agendas que eu não pude vir. 2, não foi uma, foi 2. Talvez em outro lugar ia falar assim: aqui não vem mais. Pisou na bola. Mesmo assim ele abriu uma terça-feira, uma quarta-feira, igreja lotadona. E olha eu aqui, Satanás. Pensou que eu ia perder essa aliança, né? Você não vai aplaudir Jesus, não? Vocês estão trabalhando com gente que gosta de gente, não de produto. Permanece nisso. Não permita que aonde você for, a igreja não precisa ser perto da sua casa. Ela tem que ser perto da Bíblia. E quando a igreja é perto da Bíblia, eles valorizam pessoas e não produtos. Então permanece aí. Quero agradecer a vida da Marina. Não vou falar quem é Marina, porque vocês já sabem, né? Marina é filha, é irmã, é pastora, é cuidadora. Agora está sendo meio que cuidador de idoso. Está terrível. Não deixa comer doce. Cuidador de idoso. Está terrível. Quero agradecer ao pastor Rogério. Eu derrumei um serviço para a Marina. Cuidadora de escravos gerais. Ela faz um pouco de tudo. Pastor Rogério, Jéssica. E eu quero agradecer você que está aqui nessa noite. Eu vendo o apóstolo pregar, eu falei: o que eu vim fazer aqui? Mas vamos lá. Mateus capítulo 8. Interessante que... Bom, tá bom. 8, nós vamos apenas no verso 27. E diz assim, Mateus 8, verso... não é minha bispa? Não, minha bispa não é doida. E ela diz assim, e aqueles homens se maravilhavam, dizendo:
que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quando nós começamos a ler a palavra, a Bíblia ela é cheia de chaves que nos dá autoridade e oportunidades. Nessa passagem aqui, é uma passagem onde Jesus ele está junto com os seus discípulos. A Bíblia diz que existem vários barcos que estão ancorados. E esses barcos que estão ancorados, Jesus para e escolhe um barco. Eu já começo a declarar uma palavra específica. Você não está aqui por acaso. Você é o escolhido. No meio de tantas pessoas que estão ancoradas em problemas, em bênçãos, em lutas, em guerras, Deus olha e escolhe você. Ele escolhe, ele já escolhe com uma palavra profética direcionada dizendo: passamos para outra margem. Eu admiro cada vez mais quem é este, porque ele é aquele que fala o final, é nós que não guardamos o final. Você talvez está olhando para tudo que você está vivendo e esqueceu que a promessa de Deus é que se você permanecer firme, você vai morar com Ele no céu. Ah, mas é que quando chega a doença, quando chega o divórcio, quando chega o problema, nós esquecemos da promessa, daquilo que Deus falou para nós. Mas o que Ele prometeu no final, Ele vai fazer. Os discípulos estão com Ele dentro do barco. E por incrível que pareça, acontece uma tempestade. Jesus não comentou com ele sobre a tempestade. Até porque se Jesus falar para nós tudo que Ele tem para mim e para você, nós vamos desistir no meio do caminho. Nós vamos nos aterrorizar no meio do caminho. Nós vamos nos sentir desamparados no meio do caminho. Porque quantas das vezes eu, pelo menos, não vou pôr ninguém nesse rolo, eu pelo menos, servindo a Deus, quantas das vezes eu disse: Deus, aonde é que o Senhor estava nessa hora? Aonde é que o Senhor estava quando minha mãe morreu? Onde é que o Senhor estava? Onde é que o Senhor estava quando eu fui extirpada? Eu não tenho certeza que eu não contei essa história. Chegou a bispa, mas vamos aplaudir a nossa bispa. Ela está linda. Tem pão, bispa? Eu estou falando só por causa do pão. Tem pão? Ela está linda, está magra, ela é maravilhosa, ela é a bispa. Quando, aos 8 anos de idade, eu precisava falar disso porque eu tive uma oportunidade de falar essa hoje, eu quero replicar aqui. Aos 8 anos de idade eu fui extirpada. Eu tive um encontro no meio da vulnerabilidade com o pedófilo. Eu vivi uma vida inteira, até meus 26 anos, com um vácuo, um vazio dentro do meu coração. Eu fui extirpado aos 8, dos 8 aos 12, eu mantive relacionamento com esse homem, fazia o que uma mulher adulta que devia estar fazendo. Aquele homem pegou a fragilidade da minha necessidade física e tomou conta da minha vida. Meu pai e minha mãe, eles não conheciam a Jesus. Meu pai e minha mãe, eles tinham uma vida desvinculada um do outro. Minha mãe era uma mulher quieta e oprimida. Meu pai, um homem brutal, um homem alcoólatra, que exerceu todos os pilares de violência doméstica. Eu chego em casa com 8 anos de idade. Com 8 anos de idade eu chego com um dente quebrado, diante de um ato oral. Os adultos já entenderam. Com aquele dente quebrado, meu pai e minha mãe, ninguém quis saber, ninguém perguntou, e a vida seguiu. Incrível que eles olhavam para mim como criança e eu com dor, com medo, não tinha para quem contar. Eu preciso abrir um parênteses aqui. Talvez um dos maiores sonhos da sua vida é ser um pregador. Eu queria tanto tomar conta de uma igreja. Você está conseguindo tomar conta da sua casa? Ela já é a sua igreja. Às vezes nós queremos, eu quero grandes altares. O maior altar é aquele que nós construímos dentro do nosso quarto, buscando a este. Eu não conhecia este. Dente quebrado, pedófilo, aproveitando, fazendo o que bem entendia. Sou solta e pronto. Virou a vida, eu cresci.
E quando eu cresci, eu passei por várias religiões. Mas a que mais eu vivi foi do candomblé junto com a minha mãe. No candomblé, nós não vemos, ou não víamos, eu não sei qual é o vocabulário passado, né? Não víamos ninguém pedir recursos financeiros. Pode entrar dentro do candomblé, dentro da Umbanda, de onde for, eles não pedem recursos financeiros. As pessoas vão voluntariamente dar o que tem e o que não tem. Vocês vão entender onde eu quero chegar. A minha mãe, ela recebia uma certa pombagira, que não vou dar honra para ela. Hoje, se nós estivéssemos lá, a saia dessa pessoa, era uma base de 7 mil reais. Minha mãe tinha 8 saias, que os filhos de santo todo ano vinham e dava a saia para ela. Eu vi pessoas darem carro da casa, eu vi pessoas darem filhos, para ser criado dentro do terreiro, sem ninguém pedir. Às vezes eu me assusto dentro da igreja, porque eu vejo o crente falando, ó, o pastor comprou carro com o meu dinheiro, com o meu dízimo. Eu fico pensando assim, que crente é esse? Porque lá no terreiro também era com o dinheiro da gente, mas nunca ninguém tem coragem de jogar na cara que o pai de santo comprou com o dinheiro. Então eu fico pensando, que crente é esse? Aí eu sempre falei, Deus, nesses momentos o Senhor está conosco, quando nós estamos fora da palavra, aquilo que nós fazemos no terreiro, o Senhor está conosco. E nessas orações minhas, um dia Deus falou para mim assim, eu preciso curar você para o lado de dentro, Sandra. Você faz muita comparação com aquilo que você viveu, com aquilo que você vive. Eu falei, Deus, Ele falou, você está que nem esses discípulos dentro do barco, andam comigo, mas não me conhecem. Quantas das vezes nós andamos com Deus, fazemos tudo aquilo que Deus, ou o rito que nós achamos que Deus mandou nós fazermos, mas nós não conhecemos a soberania e a grandeza dEle. Quantas das vezes eu encontrei com pessoas cristãs que dizem, hoje eu vou colocar Deus na parede. Que tamanho de parede tem para parar Deus? Aí eu fico pensando, que tamanho de parede é essa para parar esse Deus? Porque nosso Deus, Ele é grande. Adulta, Deus falou para mim, existem feridas na tua alma. Você sabia que Deus, Ele te conhece desde o dia que você nasceu? Desde o momento em que você estava sendo gerado dentro do ventre, Deus já te conhecia. Deus permitiu que o meu dente fosse quebrado. Primeiro Ele permitiu que a minha neta chegasse em casa com o dente quebrado. Eu tenho uma neta de 12 anos, e com 7, 6 anos e pouco, ela chegou com o dente quebrado em casa. Meu coração disparou, porque ela é uma negrinha bonitinha, e toda popozuda. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu falei, Lara do céu, o que aconteceu? Ela falou, ô vó, é dente de leite, caiu. Como eu vi que ela espantou com a forma que eu falei com ela, eu comecei a brincar e disse para ela, olha a janelinha, como você está linda. Distraí ela para ela esquecer a reação que eu tive, mas o que eu tive foi aquela criança, eu com o dente quebrado após um ato oral. Deus falou para mim, deixa eu te curar. Agora, não tem muito tempo. Não tem 2 anos. O meu dente quebrou. E eu ia pregar, fui pregar. Só que quando a hora que o dente quebrou, a primeira coisa que eu pensei, como que eu vou pregar sem dente? Eu falei, Deus, eu vou ligar para o pastor. Eu vou avisar para ele que não dá para mim porque o meu dente quebrou. Não, eu falei, vou ligar para o dentista primeiro. Liguei para o dentista falou assim, Sandra, não tem problema não, fica tranquila. Vem amanhã cedo aqui que a gente cola, que é esse dente aqui. Eu falei, não, mas eu engoli o dente. Ele falou, então fica tranquilo, vai pregar. Muda a sua tranquilidade, muda o foco. E eu dobrei meu joelho e falei, Deus, eu vou ligar para o pastor e eu vou desmarcar. Porque na verdade é um culto de mulheres, e eu sou uma referência, e a referência não sou eu, é Deus. E eu ali orando, Deus falou para mim assim, você lembra quando o seu dente quebrou? Eu falei, quando? O que foi? Ele falou, você lembra quando você tinha 8 anos que o seu dente quebrou? E eu falei, lembro, Deus. E a lágrima começou a cair. Ele falou, uma das maiores dores que você fala comigo, filha, é que o seu pai e sua mãe não viu. Eu vim aqui hoje para dizer, eu vi.
Com 8 anos eu não conhecia Jesus. Com 8 anos eu não caminhava com Jesus. Com 8 anos eu estava num contexto fora daquilo que era chamado religião. Mas Deus estava dizendo, você poderia estar fora, mas eu estava dentro. Sabe o que Deus está dizendo? Que não importa onde você estava, o que importa que o poder dele é tão grande, que mesmo quando nós achamos que ele não está nos vendo, ele está lá te vendo. Ele disse, deixa eu curar a sua menina. Ei, o Deus que eu vim apresentar nessa noite é um Deus que entra no passado para dizer, ainda tem esperança para você no presente. Eu comecei a chorar, as lágrimas desciam, e Deus disse, eu vi, e eu quero que você vá, sorria, porque assim como você brincou com a sua neta, eu quero brincar com você dizendo, olha a janelinha. Eu fui pregar. Pastor, meu coração chega a tremer aqui dentro, porque à medida em que eu sorria, eu via o Deus Pai. Não, eu conhecia o Deus que faz milagres, mas eu não conhecia o Deus Pai. Senhor, esse Deus, Ele também é Pai, porque Ele olhava para mim daqui como meu pai, minha mãe não me olhou, e dizia para mim, pode sorrir, filha, porque é eu que estou vendo a sua janelinha. Sabe o que eu estou dizendo para você? Talvez você está dizendo, não dá para mim sorrir mais, porque o meu passado foi de fracasso, o meu passado foi de dor. O Eterno está dizendo, eu sou o Deus Pai, pode sorrir, porque do teu passado eu vou fazer um testemunho para virar história. Olha a janelinha. Eu nunca me senti tão criança, tão menina, naquele dia que eu conheci o Deus Pai. Eu senti que toda a falta de paternidade, tudo aquilo que eu vejo os pais fazerem para os seus filhos, eu tenho um Deus que faz por mim. Dá uma olhada e fala, eu tenho um Deus que faz por mim. Quem sabe você chegou aqui depressiva, dizendo, pastora, eu tenho uma depressão e eu já passei por tantos médicos. A depressão não é nada mais do que alguém que está preso na dor do passado. Você precisa liberar o seu passado. A depressão é quando nós olhamos e falamos, o que eu vivi há 2, 3, 10, 20 anos atrás, não tem mais como refazer. Eu estou depressivo. Aí o Eterno vem e fala, eu sou um Deus que cura a depressão. Eu sou um Deus que devolvo a tua alegria. Os discípulos estão dentro do barco. A tempestade os pega de surpresa. Mas não pegou Jesus de surpresa. Dorme na tempestade. Não estou falando nem tempestade de mar, porque tempestade de mar eu nunca vivi. Mas a tempestade da vida, de mar nunca, graças a Deus. Mas é a tempestade da vida. Quantos de nós, se for falar, levanta a mão, mas não levanta. Teve uma tempestade, algo ruim, que perdeu o sono. Quantos de nós? Jesus está dormindo. Pastor, eu não tenho ideia de como é uma tempestade. Pensa no Titanic. E olha que o Titanic era o barco. Só que quando o homem construiu o barco, quando ele terminou, ele disse, nem Deus derruba esse barco. A Bíblia conta-se os historiadores que no meio do mar tinha um dedo. um gelo no formato de um dedo. E foi esse que rasgou o barco. Ei, querido, você pode ser grande, mas Deus é maior. Você pode ter uma potência, mas Deus é maior. Os discípulos estão no barco, eles olham e falam, como que pode nós estarmos quase morrendo? Não tem hora que parece que a gente quase vai morrer? E a gente fala, Jesus, você não vai fazer nada. Você não vai movimentar em nada. E Jesus está dormindo. Os discípulos acordam o mestre apavorado. E eles mesmos, à medida que eles acordam, eles estão indagando, dizendo, o senhor não está preocupado com o que vai acontecer conosco? O senhor não está vendo que nós vamos morrer? Ei, o Eterno me trouxe aqui para dizer, você não vai morrer no meio dessa tempestade. Eu posso até estar em silêncio, mas eu também sou um Deus que trabalho no meio do silêncio. Quem gosta de fazer barulho é Satanás, querido. Deus é silencioso, Deus é calmaria, Deus é paz. Quando nós olhamos em todas as histórias bíblicas, nós não vemos Deus fazendo escândalo. Nós vemos Deus atuando com soberania
e com sensatez. Para de confiar. Não, é que fulano vem vindo atrás e vem vindo num grande barulhão. Ele já está com desvantagem. Ele está atrás. Se está atrás, ele não merece sua atenção. Porque a ordem que Deus deu para mim e para você é para olhar para frente. Deixa quem está atrás gritar. Deixa que quem está atrás falar mal. Deixa que quem está atrás fazer escândalo. Você vai continuar indo para... Fica de pé, minha linda. Não, de trás. Relemaio. Relibiou de Sirra. Os homens que estão dentro do barco, eles já tinham visto Jesus operar milagres. Quando nós vemos alguém fazer alguma coisa, nós começamos a confiar porque sabemos que aquela pessoa tem habilidade. O Eterno está dizendo, por que você não confia naquilo que eu já te disse? Relemolde, reliechou de nirefácia. Você tem visto eu atuar e fazer na vida de outros, mas tu olha e fala, Deus, na minha é impossível. E o Eterno está dizendo, fui eu quem fiz a promessa a ti. Foi eu que liberei a palavra dizendo que eu iria diante de ti neste novo caminho com você. Você não está andando sozinho, eu, Deus Pai, estou andando contigo. Ele é Pai. Eu sei que para algumas pessoas vai ser difícil falar do Deus Pai, assim como é difícil para mim, porque eu não tive referência paterna. É hoje que eu estou conseguindo entender o que é ter um pai. Oh, minha linda, só fica de pé. Fica de pé. Relemaia toda aqui. As pessoas quando falavam de pai para mim, eu pensava num alcoólatra, eu pensava num homem que trai, eu pensava num homem que parecia com as funções fisiológicas presentes na rua, eu não pensava em amparo. Quantas das vezes você tem se sentido desamparada? Aí, à medida em que eu estou falando contigo, a mesma dor que eu senti quando criança, tu também sentiu. Aí o Eterno está dizendo, eu também estava lá. Ah, tem hora que tu olha e fala, Deus, não está dando certo porque está atrapalhando os meus relacionamentos, está atrapalhando a minha caminhada de hoje. O Eterno está dizendo, eu entro hoje dentro do teu coração e apago essa ferida da tua alma. Você vai caminhar para frente. Pode vir o barulho do passado, mas você não vai parar com o barulho do passado. Você anda e Deus diz, vem, porque eu sou aquele que curo você para o lado de dentro. Os discípulos estão com medo. Os discípulos estão... Diga, eu não posso ter medo. Os discípulos, eles decidiram servir Jesus. Servir Jesus é uma decisão. Não é obrigação. Não, você não está aqui obrigado não. Ai, se eu parar, tudo continua. Por incrível que pareça. Não vou cantar mais. Fica tranquilo, filho. Vem, eu aqui canto desafinado. Mas que eu canto no seu lugar, eu canto. Eu falo que eu sou o vácuo de alguém que desistiu. Pastora, por quê? Quando que Deus ia achar graça? Graça é favor não merecido, né? Então eu sou de alguém que tinha tudo para dar certo. Aí começou a fazer charminho. Ai, não vou, não quero. Aí Deus falou, peraí, tem uma mulher tudo bagunçada, tudo arrebentada. Ela está morrendo de vontade de conhecer eu. Vou pegar ela. Pegou eu. Ei, sabe por quê? Porque Deus não está olhando o que você é no passado. Deus está olhando o que Ele vai fazer com você no seu presente. Ei, quem gosta de falar do passado é o inimigo, o adversário. Mas Deus, Ele só enxerga nós no presente, modelando o nosso futuro. Os discípulos estão achando que aquela tempestade era para a morte, mas aquela tempestade é a oportunidade de conhecer quem é esse. Ah, tem muita coisa que Deus está permitindo acontecer na minha e na sua vida, para nós não ficarmos de boca aberta na hora das coisas difíceis, dizer, mas como que pode? Como aconteceu? Aí nós vamos dizer, porque eu tenho a um Deus que Ele acalma o vento, que Ele acalma o mar, que Ele abre porta, que Ele fecha a porta, que Ele dá vista ao cego, Ele faz o que Ele quer. Esse é o Deus em quem eu sirvo. Nós não podemos ter dúvida de quem é Deus. Deus esperou o tempo oportuno e certo para acordar dentro do barco.
Ele esperou o tempo oportuno e certo para curar-me da dor de uma pedofilia. Quem sabe você também passou por isso. Passou pela dor de um estupro e chegou aqui dizendo: olha, pastora, na minha infância, quando era para mim estar brincando de boneca, meu tio, meu pai, meu avô, vizinho, estava abusando de mim. O Eterno veio aqui para falar: a dor do seu passado não define o teu presente. O que você perdeu no seu passado não atrapalha esse Deus que está contigo no presente. Prove. Eu gosto de provar como é o meu estilo de vida. Fui pregar numa igreja. Quando terminou o culto, uma irmã veio e me abraçou e me deu uma rosa vermelha de veludo. Eu olhei para a rosa, olhei para a irmã, falei: nossa, e eu nunca tinha visto uma rosa de veludo. Eu falei: nossa, que interessante, uma rosa de veludo. Peguei aquela rosa, coloquei no banco do carro, ficou uns 3, 4 dias andando no banco do carro, para cima e para baixo, porque é uma rosa artificial ou permanente, não sei, e jogando para lá para cá a rosa. Aí um dia eu passei a mão naquela rosa, falei: quer saber uma coisa? Eu vou colocar dentro de um vaso de babosa aqui, porque essa irmã vinha aqui em casa, né? Peguei o vaso, enfiei na terra. Passou-se 1 ano e 6 meses. Uma pessoa chegou em casa e falou para mim assim: nossa, que rosa feia, não é vermelha, não é bege, já desbotou. Estava já 1 ano e 6 meses parada num lugar que não é dela. Ela falou: nossa, que rosa feia, pastor, essa coisa é pobre, viu? Eu falei: pegue, pode jogar. Quando ela foi jogar, abriu, tinha um anel de brilhante. Eu vou falar para você: sabe por que você não está vivendo bem hoje? Porque você não conseguiu abrir o presente. Você não conseguiu parar para falar assim: o Deus que este Ele também trabalha no meu presente. Não, Ele já deu o dia, Ele já deu a hora, mas você não tem coragem de abrir para saber o que tem dentro. Então você fica falando: é artificial, não tem o que fazer com isso. Deus está dizendo: abre, porque o que eu tenho para você tem que ser revelado. E presente bom é presente revelado. Fica de pé, querido de boné. Relebai sou e te descerra. Que quando eu olho e estou falando do presente, o Eterno me mostra correntes nos pés do seu passado. E você diz assim: eu não vou dar nenhum passo, porque eu sei o que é ser caído financeiramente. Teve oportunidades de sociedades e recomeço, mas o medo da perda tem sido maior do que a vontade da conquista. Aí o Eterno vem e fala: eu quebro toda a palavra de maldição lançada sobre ti, muda o decreto da tua história, mas abre o presente. Esse é um Deus que traz presentes em lugares simples. Esse é o Deus que traz presente em coisas artificiais para se tornar extraordinário. Ei, querido, não despreze o teu presente dizendo: é simples demais, é artificial demais. Tenha a oportunidade de abri-lo para ver o que tem dentro, porque o que tem dentro não tem nada a ver com o que você está vendo do lado de fora. É esse o Deus. Quando ele acorda, ele não assusta com o que vê. A tempestade é presente. A saída do barco é passado. Eu falei do Deus Pai. Agora estou falando do Deus presente. Quando fala Deus, Jesus, vocês sabem que são tudo um só, né? Quando chamam Jesus, Ele não se apavora com a tempestade. Não. Quando gritam o nome dEle, Ele não se apavora com a situação que está acontecendo. Vou dar uma outra chave. Quando Deus levanta, Ele levanta para resolver. Não, você está pronto a dar uma cutucada para o teu irmão e dizer: quando Deus levanta, Ele levanta para resolver. Não, talvez não vai resolver do jeito que você quer. Talvez não vai decidir do jeito que você espera. Mas Ele levanta para resolver. Fica de pé, querida. Você é mesmo linda, poderosa. Caçula. Não, caçula sou eu. Você... Não, acho que eu tenho que ser mais velha aqui. Relemaio. Você fica de pé com ela. Relibiode. Relidecou de face. Interessante que quando eu fui trazer a palavra, o Eterno disse: nessa casa tem sacerdote. Não é uma casa sem direção. E aí eu falei: amém, Deus. Deus está dizendo: prepara, porque chegou o tempo de mudança. Relemaio chodequira.
Deus está dando uma casa. Ele está dizendo, tu orou, pediu, e eu estou concluindo a chave dessa casa. Há momentos que tu olha e diz, Deus, mas como será que essa casa vai chegar até mim? O Eterno diz, eu estou trabalhando no meio dessa tempestade. Você diz, Senhor, está vindo perda, não arrecadamos aquilo que esperamos. Quando eu digo arrecadando, em lucros daquilo que você faz, que eu não sei o que você faz. Aí o Eterno diz, não se preocupe, porque eu não trabalho com nota, eu trabalho com milagre. Aí eu vou contar algo. Se der tempo, alguém de pressinha traz para mim. Um só, fora do saquinho. Marina vai lembrar, vou contar algo. Eu morava numa casa de 3 cômodos. Uma casa feia. Uma casa que, quando chovia, se você decidisse ficar para o lado de fora, você não ia nem sentir a diferença fora ou dentro. A cama, se arrastasse, ia para a goteira, do jeito que fizesse, ia para a goteira. Acho que a Marina me viu, né? Ia para a goteira. Aí, eu chorando, e já existia a pastora Sandra Alves. E aí eu via, vamos supor, a bispa ligava e falava assim, pastora, eu quero ir na sua casa. Eu falei, mas como que ela vai vir em casa? Que a descarga da minha casa era aquelas caixinhas do lado de fora. Um só. Nenhum. Um só, quero um só. Sabe que na minha bolsa não tem? Tem. Quando a bispa ligava e falava que em casa, eu falava, como que ela vai em casa? Quem foi pobre vai saber. Sabe aquelas descargas que ficam do lado de fora, com aquele cano no meio? A minha, além de ficar de forca no meio, era um pau de vassoura segurando para não cair. Você ia puxar, ou você puxava a descarga, ou você segurava a caixa. Você tinha que decidir como é que você ia fazer. Tem sim, abre o zíper, tem. Em nome de Jesus. Presente bom, presente aberto, filho, o zíper. Esse zíper do meio. Aí, viu, não abre. Presente bom e presente aberto. E eu comecei a chorar. Eu falei, Deus, o Senhor subiu o nível das minhas amizades. O Senhor não vai mudar o meu nível? Ei, quando Deus começar a subir o nível das suas amizades, se prepare, porque Ele também vai mudar o seu nível. Não tem como você ficar no mesmo lugar com amizades diferentes. Quem cresce em todo... Precisa mudar de amizade, viu, menina? Fica de pé um pouquinho. Eu fui para lá, Deus barrou eu aqui. Fica de pé um pouco. E você é a mais linda de todas. Precisa mudar de amizades. Relemai, Otoldi, Endi Reface. Eu sempre quis andar com os iguais. Eu sou bagunceira, eu sou risonha, eu sou dada, e eu sempre quis andar com os iguais. Um dia Deus falou para mim, você quer subir de nível? Começa a andar com gente madura. Começa a andar com gente que sabe concluir o que começa. Você começa e não consegue terminar porque você se distrai no meio do caminho. Não é porque você é incapaz, não é porque você é fraca, mas é porque você tem andado com pessoas sem foco. O Eterno está dizendo, chegou a hora de você mudar de amizade. Aplaude Jesus para a gente não ficar muito tímido. Eu estou dentro da casa. A casa chovendo, a casa ruim. E naquela casa ruim, naquela casa difícil, eu olhei e falei para Deus, Deus, eu preciso de uma outra casa. Eu ganhava R$1.200. Naquela casa que eu morava, a casa da minha mãe. E pobre não deixa herança, pobre deixa problema. Que só tinha essa casa e eu e meu filho discutindo. É casa minha, casa caindo, nós preocupados com quem ia ficar o problema. E eu falei assim, Deus, eu preciso sair dessa casa. Dá um jeito para mim. É pobre, não deixa herança, deixa problema. Deus falou para mim, sai para fora e procura a casa que você quer. Eu estou falando do Deus que dá presente. Eu peguei meu casinho, saí. No interior, essas casas que nós olhamos aqui em São Paulo, em condomínios, no interior são casas a céu abertas. Casas grandes, na beira da calçada, não é condomínio. Eu passei e vi um portãozão enorme, não vi a casa. Eu vi um portão enorme e eu disse, é essa casa. Falei, Deus, é essa casa que eu quero. E fui embora. Fui para minha casa, cheguei em casa, orei. Passou uns dias, voltei. Quando eu voltei, tinha uma placa escrito, aluga-se. E tinha um homem mexendo em alguma coisa. Eu olhei para o homem e falei assim, essa casa está para alugar? O homem fez assim.
Como quem diz, leia. Aí eu li, né? Falei, Lucas, ele falou assim, falei, mas não tem telefone, nada. Ele falou, você conhece o dono da casa? E ele contou para mim quem era o dono, eu fui atrás do dono. E o dono me conhece e eu conheço o dono. Cheguei para o dono e falei assim, você está alugando aquela casa e tal? Ele falou, estou alugando, estou vendendo e tal. Você quer? Eu falei, quero. Ele falou, vamos lá, conhecer. Eu falei, vamos. Eu fui com ele na casa, conhecer. Primeira vez na vida. Primeira vez na minha vida que eu entro na minha casa. Não estou falando da casa dos outros. Minha. Que eu entro na minha casa, piso de porcelanato. Todos os móveis planejados. Só a sala que não. Mas o resto, todos os quartos com suíte, com tudo. E pasmem, que é o que eu mais fico assim. Piscina aquecida com teto, movido a controle remoto. Só isso já dá para saber o nível da casa. O homem apertou assim o teto foi, voltou. Eu falei, quem é esse Deus que vai dar essa casa para mim? Meu Deus do céu, como que eu vou orar? Já comecei. E aí eu já comecei a agradecer. Você já aprendeu a agradecer antes de receber? Não, porque tirar pandeiro depois que passa o mar é fácil. Eu quero ver pôr o pandeiro antes de atravessar o mar. Não, vamos lá. Senhor, chove. E sair sem sombrinha? Não é porque você não acredita na oração. Eu descobri algo poderoso, apóstolo. Nós acreditamos na oração daquele que está na internet, do profeta da internet. A gente só não acredita na nossa oração. Está na hora de você acreditar na sua oração. Ela pode ser simples, mas é essa oração que Deus está esperando. Ele não está esperando a oração terceirizada. Ele está dizendo, você também sabe falar com Deus Pai. E eu faço presente na tua vida. Ora você. Não, ai pastor, eu estou com um problema, ore por mim. O problema é seu, a oração tem que ser sua. Porque só você sabe o tamanho do seu problema. Por mais que outra pessoa venha chorar por nós, elas não sentem a mesma dor que nós. Por mais que outras pessoas existem, temos que ter intercessores. Mas não podemos viver de muleta da oração dos outros. Intercessor não é muleta. Não, caiu a unha, vai no intercessor. Olha porque caiu a unha. Você não sabe passar o metiolado, pôr um band-aid e falar, Deus, cura meu pé? Imagina. Está na hora de você ter intimidade também. Está na hora de você buscar também. Está na hora de você querer Deus também. Chega de terceirizar. Eu cheguei para aquele homem e falei para o homem, eu olhei para casa, falei, que casa linda. Eu falei, Deus, eu não tenho look. Eu não tenho roupa. Mas eu quero morar nessa casa. Eu compro roupa para morar aqui. Olha a importância dos amigos. Quando eu cheguei para a Marina, eu falei, eu fui ver uma casa. Ela falou,